Olá, queridos alunos, estamos de volta ao curso de Lógica de Programação com Python da Treina Recife. Eu sou o professor Rogério Aguiar. Hoje estaremos na aula 11, né? 11ª aula, onde veremos tratamento de exceções e a parte de fatiamento de textos. Vamos lá então. Tratamento de exceção. Imagine que você seja desafiado a fazer um programa para receber 2 números inteiros e exibir sua soma. Você programa direitinho lá, escreve seu programa em Python sem ter nenhum cuidado, ou seja, escreveu naturalmente como a gente vem fazendo até agora. Imagine se o operador, na hora que for informar um valor para V1 ou um valor para V2, informe um conteúdo que não seja numérico. O que será que acontece, né? Por exemplo, aqui, ó, se informarmos um valor real ou um conteúdo não numérico nas variáveis V1 ou V2. O que acontece, né? Ao invés de informar aqui o 3 e o 4, informasse a letra A, ou informasse aqui um valor real, 3.34, por exemplo. Vamos ver lá. Nesse caso, na hora que eu informo um valor que não é o que o programa está esperando, ou seja, na hora que tem esse input aqui, ó, eu recebo um conteúdo que é texto. Esse conteúdo o programa tenta converter para inteiro, ou seja, ele tem que ter apenas números, algarismo de 0 a 9, positivo ou negativo, né? Ele só aceita como caractere especial apenas o hífenzinho, que indica o menos. Se ele tenta converter e não consegue, ele levanta uma exceção e mostra na tela do seu programador, do usuário que está testando o programa, essa belíssima tela aqui, dizendo ó, que na linha 4, aqui, ó, na linha 4, por exemplo, no módulo tal, existe um inválido literal para esse inteiro, ou seja, informei a, eu estou querendo que a ele converta para inteiro, e ele não consegue fazer isso. E aí o sistema operacional levanta uma exceção, tá bom? Como é que a gente trata isso aí, para evitar esse erro, que o nosso programa mostra esse erro tão feio aí para o usuário final? Vamos lá. Na realidade, a gente vai usar o comando try except, tá? Try significa pegue de pegar a exceção, e except, caso dê uma exceção nessa pegada que ele levantou, ele dá uma determinada mensagem, tá? Uma exceção, temos aqui o conceito, né? São classes definidas pelo Python, para tratamento de erros. Quando uma exceção é criada ou levantada, todos os procedimentos pendentes são cancelados e, geralmente, é mostrada uma mensagem de erro para o usuário que nem sempre são claras. Por isso, é indicado criar blocos de protegidos. A sintaxe básica é o try, o bloco a ser executado, ser validado, e o except, o bloco a ser executado caso haja algum erro na execução do bloco anterior. Desculpem. Vamos ver agora como é que ficaria o nosso programa. Então, ele vai ficar um pouquinho maior, porque eu vou destacar o que é a parte de entrada, antes do que é o processamento. Então, veja, eu tenho aqui o PEG, né, tentar pegar, e aí eu verifico onde é que pode dar erro durante a execução do meu programa, nessas 2 linhas aqui, o V1 e V2 de recebimento. Caso dê alguma exceção nessas 2 linhas, ele faz o quê? Ele vai imprimir um erro, vai dizer valores inválidos e vai dar um exit. O exit aqui ele vai encerrar o programa, evita que ele continue com valores informados de forma errada, entendeu? Então vamos lá. Nesse momento aqui, ó, ao invés de eu ter um texto simples como esse aqui, eu insiro o try except nessas variáveis que são informadas aqui via teclado. Logo, na hora que você informar um valor que não seja compatível com o tipo que você pretende receber, o programa dará o erro, né? Erro, valores inválidos, como colocado aqui no nosso try-catch, tá bom? Vamos ver outro exemplo. Desculpa, try-catch não, try except. Try-catch é no C#. Aquele nosso velho conhecido programa de média aritmética para receber 3 notas e calcular a média. Como é que eu faria ele agora? Teria o try, pegue. As 3 notas foram recebidas, estariam submetidas ao tratamento de exceção do try. Caso desse alguma exceção, ele daria valores inválidos e encerraria aqui com o comando exit, encerra o programa e volta para o sistema operacional. Por que eu preciso encerrar aqui, Rogério?
Se eu não encerrar, ele vai tentar continuar, como os valores de N1, N2 ou N3 foram, de alguma forma, digitados de forma errada, ele vai dar erro, outros erros, outras exceções aqui para baixo. Então, em dado exceção, o ideal é que você dê o erro de mensagem para ficar uma mensagem mais clara para o usuário que está operando seu produto, seu sistema, e aí encerre aquela sua sessão, tá bom? Uma observação interessante que vocês devem ter se perguntado ao longo do curso, que eu fiz questão de trazer aqui no finalzinho do nosso curso, desculpem, existe a possibilidade de você conseguir arredondar valores. A média aqui deu 8,7999. Eu queria arredondar isso, Rogério, para 2 casas decimais apenas, para não sair esse número tão grande. Então, o Python, ele dispõe de uma função chamada rounded, né? Na verdade, ele arredonda, né? Você diz, rounded é o valor que você quer que seja arredondado, e aqui você coloca a precisão. Eu quero para 2 casas decimais, eu quero para 1 casa decimal, tá bom? Então, ele reduz aqui, na hora que eu coloco ele para arredondar, ele vai, na realidade, seguir aquela regra da matemática, maior do que 5, vai para cima, maior do que baixo, vai para baixo, maior do que 5, menor do que 5, ele arredonda para baixo, tá bom? Então, esse é o comando try except, que é aconselhável que a gente, a partir de agora, na elaboração dos programas, comece a utilizar, tá bom? Vamos seguir em frente, então. Nesse mesmo módulo, nessa aula 11, trataremos também uma situação diferente, que a gente pouco trabalhou com variáveis do tipo texto, né? Vamos ver aqui a grande flexibilidade que o Python nos traz para trabalhar com variáveis do tipo texto. Ele tem uma seção chamada fatiamento de texto. Na verdade, cada variável texto para ele divide cada letrinha numa subposição. É como cada letrinha de um texto fosse um elemento isolado, tá? Como fosse uma letrinha, a primeira letra, a letra 0, a letra 1, a letra 2, a letra 3. Vamos ver como é que funciona essa parte de fatiamento, tá? Fatiamento de texto, um exemplo, né? As variáveis do tipo str disponibilizam vários artifícios para fazer o fatiamento de seus conteúdos. Imagine você, quando atribuímos o conteúdo a uma variável string, como por exemplo S igual a ABC, na memória RAM, ela é armazenada, a grosso modo, respeitado aqui as proporções, ela tem a variável S, que ela é todo isso aqui, mas na realidade ela armazena cada letrinha em uma subposição, iniciando na posição 0, tá? Então a letra A está na posição 0, a letra B na posição 1, a letra C, e assim sucessivamente. E a gente vai ver algumas formas que o Python nos traz para manusear textos, tá? Isso é necessário às vezes para a gente precisar, por exemplo, identificar se um determinado nome tem a palavra Silva, né? Ou perguntar quantas letras As tem numa frase, ou perguntar se existe erro de ortografia. Você precisa pegar cada palavra de uma frase e verificar se existe num dicionário. Então tem várias funções que nós vamos aprender aqui na parte de manuseio de string, tá? Preste atenção, essa parte é um pouco mais teórica, mas vamos tentar dar uma abordagem bem prática nela, tá bom? Um exemplo aqui, S igual a ABC, underline 1, 2, 3, underline XYZ. Se eu der um print S aqui, vai dar o mesmo valor que está lá armazenado, o valor inteirinho, tá? Mas eu posso, por um acaso, dar apenas um print, colchete 9, fechou colchete. O que é que ele vai fazer? Ele vai exibir o caractere que estiver na 9ª posição desse texto aqui. Lembrar que começa na posição 0, tá? Então, nesse momento aqui, ele vai exibir a letra Y, tá? Eu posso, ao invés de exibir a palavra toda, o texto todo, eu posso exibir partes, posso fatiar esse texto, tá bom? Então, a variável tipo texto, basta que eu coloque um colchete e diga qual é a posição. Lembrar que essa posição tem que estar no alcance, ou seja, nesse caso aqui de 0 a 10. Se eu botar aqui print S11, por exemplo, ele vai dar um erro, tá bom? Então, na realidade, esse variável str, colchete, posição, fechou colchete, e tem que estar na posição pós, inicia na 0, né? Vamos lá então, para ver mais possibilidades de fatiamento de texto, tá?
mantendo a mesma variável S lá, para não fugir muito do assunto, eu posso ter, de repente, posso pegar partes desse meu texto. Eu quero ir de uma posição tal a uma posição qual. Eu boto a variável texto, abro o colchete, de uma posição X até uma posição Y. Então, itens a partir da posição 1 até a posição 2 sobre menos 1. Lembrar que sempre a parte final da numeração de comandos em Python, como a gente viu lá no range, né? No range lá utilizado no for, ele vai até uma unidade anterior àquela que está sendo colocada. Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu mando imprimir o S de 0 a 3. Então, ele vai exibir como ele vai do 0 até uma posição a menos desse valor que está aqui. Então, vai do 0 a 2. Então, vai pegar o A, o B e o C. Está aqui o ABC. Tá bom? Da posição 0 até a posição 2. Ou seja, fechado em 0, aberto em 3. Outro exemplo, S de 1 até 2. S de 1 até 2, na realidade ele vai de 1 a 1, vai pegar o cara que está na posição 1, que é a letra B. De 6 a 9, vai de 6 a 8, né? Vai pegar 3, underline, X. Está aqui. De 4 até 6, aqui do caso aqui tem 4 a 7, mas é de 4 até 6, ele vai pegar o 1, 2, 3, tá bom? Então, com isso, você pode fatiar, você pode seccionar, você pode dividir seu texto em partes, tá bom? Vamos ver aqui mais novas possibilidades de você fatiar seus textos. Isso é uma grande flexibilidade que a linguagem Python nos traz, tá bom? Vamos ver mais na frente exemplos práticos de utilização dessas funções. Eu posso ter também, ó, variável, texto, abrir o colchete, posição, 2 pontos. O que é que faz? E fechei colchete. O que é que faz? Ele traz todas as letras, todos os caracteres, a partir da posição 1 até o final do texto. Ou seja, aqui tem um exemplo, ó. S, 4, 2 pontos. Então, a partir da posição 4 até o final. Então, ele vai pegar da posição 4 aqui até o final, seria 1, 2, 3, underline, X, Y, Z. Está aqui colocado, tá bom? A outra possibilidade é você colocar variável tipo texto, abrir o colchete, 2 pontos pós, posição 2. Seriam itens a partir do início da string até a posição 2 menos 1, ou seja, eu vou dar 0 até uma posição anteriormente, ou seja, fechado no início e aberto na posição final. Vamos ver um exemplo aqui embaixo. S vai ser 2.7. 2.7 ele vai da posição 0 até a posição 6. Ele vai pegar ABC, underline, 1, 2, 3, né? Porque a 7 já é o outro underline que está colocado aqui dentro. Então, são flexibilidades que você pode utilizar utilizando essa parte de fatiamento de textos. Uma outra forma de você conseguir pegar também, uma outra possibilidade de você fatiar, é essa aqui, ó, variável tipo texto, abrir o colchete, menos N, 2 pontos, fechou. Ah, vem Rogério complicando. Não, isso aí é muito simples. Na hora que eu boto menos N, ele vai pegar os últimos N itens. O meu exemplo aqui, ó, print S menos 3, ele vai pegar os 3 últimos caracteres desse nome aqui. De repente você quer pegar as 5 últimas letras de um nome, você quer pegar a última letra de um nome, você quer pegar, de repente, alguma coisa lá no final das últimas 5, quer saber se no finalzinho do nome tem um S, tem um A, tem um K. Então, tem várias aplicações para isso, tá? Aqui é só um resumo, tá, de exemplos. Por exemplo, aqui, mantendo ainda aquele mesmo exemplo que a gente deu lá atrás, ABC, underline, 1, 2, 3, underline, X, Y, Z. Print S9, ele vai me dizer o que está na posição 9, né? Item na posição 9 do meu texto. Print S0 a 3, da posição 0 até a posição 2, ele vai exibir lá o ABC. Print 4, 2 pontos, fechou o colchete, né? Colchete, 4, 2 pontos, fechou o colchete. Ele vai exibir da posição 4 até o final. Então, do 4 até o final. Se eu coloco colchete 2.7, fechou o colchete, ele vai pegar da posição 0 até a posição 6, como vimos lá no exemplo anteriores, tá?
Se eu coloco print S menos 3, ele vai pegar os 3 últimos elementos. Então, são essas. Tem bem mais funções de manuseio de texto, manuseio de fatiamento que o Python traz, que eu apenas resumi essas que eu acho que são importantes e que a gente vai utilizar na resolução de alguns exercícios mais para frente, salvo engano nessa aula ainda, ou na aula 12, tá bom? Vamos em frente então. Alguns outros exemplos. Vamos entender aqui esse exemplo, tá? Aqui em cima eu coloquei uma numeração do 0, 1, 2, 3, 4, aqui começa 10, 11, 12, para a gente posicionar direitinho. Imagine que nesse caso aqui eu tenho uma variável x que é igual a hoje à noite aprenderemos o fatiamento de textos. E eu quero pegar apenas a palavra hoje, né? H-O-J-E. O que é que eu faço? Da 0 até a 3, né? Se é até a 3, eu boto da 0 até a 4. Pega a palavra hoje. Certo? Ou eu poderia ter colocado simplesmente print 2.4, fechou o colchete, que ele vai pegar da 0 até a posição 3. Tá? Esse aqui eu quero pegar a palavra aprenderemos. Aprenderemos inicia na 13 e vai até a 24ª. Então eu vou da 13 à 25ª, eu tiro aí o aprenderemos. Vamos seguindo. Nessa outra eu quero tirar o fatiamento aqui, tá? O fatiamento inicia na 26 aqui, ó, posição 26. Então se eu boto x26 2.38, eu vou aqui, ó, do 26 até o 37, que vai pegar o fatiamento. Por que estou pegando 37? Sempre o Python vai uma unidade inferior ao limite final dessa indicação aqui, tá bom? Eu quero pegar aqui nesse outro exemplo, OJE ANOI, somente isso que está em vermelho aqui. Note que eu posso utilizar também dentro desse fatiamento de string variáveis, né? Imagina aqui K igual a 1 e Z igual a 10. Então eu quero x aqui que é essa variável, K até Z, então vai de 1 até 10, então vai de 1 a 9, então ele vai de 1 aqui até a posição 9 aqui, que é o I, tá bom? Tranquilo? Vamos lá, eu sei que é tudo novo, mas é interessante esse recurso da linguagem Python que ele nos traz e ele vai nos dar possibilidades de fazer várias miscelâneas mais na frente com textos, mais na frente vocês verão. Aqui, ó, K igual a 1 e Z igual a 10, eu posso ter uma expressão aritmética desde que o resultado dessa expressão ou dessa fique dentro dos limites de 0, no caso aqui, até 43 aqui, 44, que é o finalzinho desse texto aqui. Então, K igual a 1 e Z igual a 10. K mais Z vai dar 11, até Z mais 6. Vai dar 11 a 16, então vai dar 11 até a 15, né? Tranquilo aí? Vamos seguindo. Eu quero pegar aqui apenas, ó, o K igual a 1 e o Z igual a 10, continuam. E eu quero pegar o resultado dessa expressão aqui, é o K vezes 5 e Z menos 1. K vezes 5, K vezes 5 vai dar 5, Z menos 1 vai dar 9, de 5 a 9, então vai dar 5 até a 8, dá 5 até a 8. Vejam como é simples, tá? É só vocês, na realidade, entender que cada frase, ela fica como se fosse cada letrinha em um compartimento. E cada compartimento desse tem um número. Inicia o primeiro compartimento, inicia no 0, tá bom? Vamos seguir aí. Mais algumas funções que o Python nos traz para auxiliar no manuseio de textos. Vimos de um determinado exercício anterior, salvo engano na aula 10 ou na aula 9, que eu estava preocupado em colocar se o sexo, que era F maiúsculo ou minúsculo, né? E aí, para a gente resolver aquele problema, poderíamos ter utilizado a função s.upper, né? Aqui. Vamos ver algumas funçõezinhas, tá? Para a gente tentar ver aqui. O upper, o que é que ele faz? Ele retorna todas as letras maiúsculas. Então, se eu comparo internamente, se eu pego o que vem do teclado externo, por exemplo, como sendo maiúsculo, então, tanto faz para mim, se eu disser que o que vier do teclado, a letra que vier, converta para maiúsculo, então, vindo minúsculo ou vindo maiúsculo, para mim tanto faz. Vai chegar para dentro do meu programa vindo com essa função upper, né?
Vamos lá. Suponha a nossa variável aqui de trabalho, que a gente vem trabalhando em alguns slides atrás. Se eu boto aí S.lower, o que é que ele faz? Pega todas as letras que estão em caixa alta aqui e bota em caixa baixa. Aqui, ó. Se eu coloco S.upper, ele pega todas as letras que estão aqui dentro, coloca tudo em caixa alta. O ABC, que estava aqui em caixa baixa, aqui aparece em caixa alta. Se eu boto aqui S.title, retorna um string com a primeira letra maiúscula para cada uma das sequências de letras. Como eu só tenho um conjunto de... Se eu tivesse aqui Rogério Aguiar, o R de Rogério iria voltar em caixa alta e o A de Aguiar voltaria também em caixa alta, tá? Existe outra função interessante que o Python nos flexibiliza, que é o find, tá? Eu procurar se existe dentro de um texto, como eu falei para vocês, será que dentro de um nome tem a palavra Silva? Então eu posso botar nome.find, abre aspas, Silva, fechou aspas. Ele vai dizer exatamente se existir o nome Silva, ele vai retornar a posição que o nome Silva foi encontrado, posição inicial. Se não encontrar, ele vai retornar o valor -1. Então, o find, ele pesquisa uma substring, né, um pedaço em S, e retorna um número inteiro, indicando a posição se encontrar, ou -1 caso não encontre, desculpe. Então, S1, 2, 3, retornou 4. 4 que é onde? É onde inicia 1, 2, 3. Aqui o S, find M. M não existe no S, então ele vai retornar -1. Outra função interessante também que a gente tem é o S-replace, né? Substituição, eu quero substituir o hífen lá de dentro por asterisco. Substitui o texto do primeiro caractere pelo segundo. Então, ó, meu string no final ficaria, meu nome no final, minha cadeia de caractere ficaria com esse formato aqui. Tranquilo? Eu sei que são muitos comandos, a gente que desenvolve, desculpem, a gente não precisa ter tudo isso decorado, a gente trabalha com um bom manual do lado, e qualquer dúvida que a gente tenha, tem o Google aí para nos auxiliar, tá bom? Mais um conjunto de funções aí, S em isalfa, né? Isalfa quer dizer o seguinte, será que aquela sequência tem apenas letras? De repente você quer fazer uma entrada de dados de nome, né? E não sei se existe alguém chamado 1, 2, 3 de Oliveira 4, eu acho que não deve ter. Mas, normalmente, o nome só é composto de nomes, de letras alfabéticas. Então, você tem que saber se só tiver, ele retorna true ou false, se tiver. Na hora que eu perguntei aqui, S is alpha, ele retornou falso, porque nesse texto tem underline e tem a numeração 1, 2, 3 aqui. Is numeric também, eu quero saber se aquilo que entrou é numérico, para evitar, a gente trabalhou aqui o try-catch recentemente, no início dessa nossa aula aí, mas a gente tem aqui ó, o is numeric também, eu posso verificar antes de receber, assim que recebo o valor desse conteúdo, se aquele conteúdo ele é numérico ou não, tá? Outra função que o Python nos traz, o Python é muito versátil, ele tem uma coleção imensa de funções, eu apenas reservei algumas para vocês aqui, para a gente se alegrar um bocadinho, tá bom? Split, eu quero o quê? Eu quero dar um split, eu quero separar onde estiver, em pedacinhos, onde estiver encontrando no caso aqui, o underline. Então, ó, ABC, tem um split aqui, ó, eu disse, ó, separa ABC de 1, 2, 3 e de XYZ. Então, ele retorna para você uma lista, né? Com esses pedacinhos. Por exemplo, você tem um nome e quer separar os nomes, nome por nome. Rogério Aguiar Teixeira, por exemplo. Então, você quer separar Rogério, depois o Aguiar, depois o Teixeira. Então, você dá um split branco. Nome, ponto, split branco. Ele vai separar, onde ele encontrar o branco, é aquele que separa o nome do outro, ele dá o split e separa em pedacinhos, tá bom? Esse count também, ó, o count X aqui, ele vai contar quantas vezes, de repente você precisa saber quantas letras A tem numa frase, quantas letras B, se tem algum arroba naquela frase, você vai estar validando lá um e-mail, né? Um e-mail que alguém informou, então o e-mail obrigatoriamente tem um arroba. Então você tem que dar o scount arroba, se voltar maior do que 1, está errado, então tem que ter no mínimo um arroba lá.
retorna quantas vezes a string x, no caso aqui, né, aparece no contexto pesquisado. Podemos delimitá-lo, ou seja, procurar também o x a partir de uma determinada posição até uma segunda posição aqui. Certo? Vamos lá então. Vamos ver agora um exemplo do isNumeric, aquilo que eu falei para vocês ainda agora, que a gente sanou esse problema aí lá com o try except, né? Mas eu posso também, ó, na hora que eu recepciono aqui, ó, vamos aqui, elabora um programa que receba um valor que deve conter obrigatoriamente o número inteiro. E caso não aconteça, emita a mensagem de erro, né? Recebi aqui o input, normalmente, do V1, e pergunto, o que eu recebi é numérico? Se for numérico, o valor digitado está ok. Se não é numérico, eu dou um erro aqui e continuo o meu programa. Então, equivalente lá ao try-catch, eu posso utilizar também essa função isNumeric, tá bom? Além das funções de manuseio, de fatiamento de strings, o Python nos traz também uma outra função chamada len, que é a função de abreviatura de length, né? Tamanho em inglês, que retorna um valor numérico inteiro com o tamanho do texto contido naquela string. Por exemplo, variável do tipo inteiro, que é uma variável inteira aqui do lado de cá, recebe o len de um conteúdo texto. Por exemplo, nome igual a professor Rogério Aguiar. Se eu pedir tam é igual a len de nome, ele vai contar quantas letrinhas tem aqui, no caso tem um 20, e esse tamanho aqui vai retornar para a variável tam o valor 20. Tem um errozinho aqui, pessoal, em vez de ser tamanho, que era para ser apenas a variável tam, tá? Eu posso também querer limitar na minha entrada de dados, nome no máximo tem que ter 40 posições. Então, quando o cara digitar um nome com mais de 40 posições, você calcula o tamanho do nome digitado e depois dá um erro lá, ó, pessoal. Redigite o nome apenas com 40 posições e manda ele digitar novamente, tá bom? Nesse segundo exemplo aqui eu tenho a entrada de uma frase, o tamanho dessa frase, calculo o tamanho dessa frase e no final exibo o tamanho da frase digitada, porque eu podia ter um if aqui embaixo perguntando se o tamanho é maior do que 40, nome inválido, digite novamente, tá? Isso lá dentro de um laço de repetição. Vamos ver alguns exemplos aqui da utilização dessas funções de fatiamento de texto. Imagina vocês aí, ó, façam um programa que receba uma data e uma variável do tipo texto, no formato dia a dia, barra mês, mês, barra ano, ano, ano. E calcule a soma do dia mais o mês mais o ano e exiba na tela. Então, eu vou receber uma data com as barras, formato dia, mês, ano, e vou calcular a soma do dia mais o mês mais o ano. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, entrada data, a saída vai ser uma soma, auxiliar, eu vou ter que achar o dia dentro dessa data, o mês dentro dessa data e o ano. Qual é o processamento que eu faço? Usar os métodos da classe str para separar dia, mês e ano, logo após somar os três e atribuir o valor variável soma. Vamos ver como é que ficou a resolução aqui, pessoal. Na realidade, vamos ver esse exemplo aqui antes. Eu tenho 22 de 5 de 2020, por exemplo. A soma vai ser 22 mais 5 mais 2020, tá? Que vai dar esse valor aqui no final. Vamos ver como é que fica. A data recebe um conteúdo neste formato. Eu vou garantir que o operador vai digitar nesse formato, tá? O que é que eu faço aqui? O dia vai ser... Como é que eu pego o dia aqui? Ó? O dia está da 0 e 1, né? Você dá 0 e 1, ele vai de 0 até a 2. Então, ó, de 0 a 2 eu peguei o dia, inicia na posição 0 e vai até a posição 1. Depois eu vou pegar o mês, ó, que vai do 3 até a 4, então vai de 3 a 5. E por fim eu vou pegar da 6 até o final. 6, 2 pontos, são aquelas funçõezinhas que a gente viu lá atrás do comando texto, tá? Note que cada valor desse que eu estou tirando do campo texto, ele vem como texto, por isso que eu preciso converter isso para inteiro. Pega o valor que tem lá, o dia que vem lá, converto para inteiro, joga em dia, pega o mês, converto para inteiro, joga em mês, pega o ano, converto para inteiro e joga em ano, opera a soma algébrica dos três e ao final imprimo o valor da soma. Tranquilo?
Bom, são muitas funções que o Python tem, eu apenas trouxe algumas delas para fatiamento, e agora vamos deixar vocês com 2 exercícios pendentes aí, para vocês tentarem resolver, para que na próxima aula eu consiga trazer a resolução para vocês, tá bom? O primeiro é, faça um programa que receba uma frase qualquer informada via teclado e escreva no vídeo que se segue, tá? Receber uma frase qualquer via teclado, de qualquer tamanho, ele quer que você exiba os primeiros 5 caracteres da frase, depois os últimos 5 caracteres da frase, depois os primeiros 5 caracteres da frase invertidos e depois a quantidade de caracteres contidos na frase. Ou seja, se eu recebo essa frase aqui, curso da Treina Recife, a primeira resposta, que é os 5 primeiros, vai ser curso, os 5 últimos, né, vai ser ECIF, os 5 primeiros invertidos vai ser curso invertido, né, OSRUC, e depois o tamanho da minha frase. Então, é isso que vocês têm que fazer para a próxima aula. O segundo quesito que vamos deixar para vocês aí, para vocês pensarem, receber um nome com 10 no mínimo de caracteres via teclado. Com ele você deve gerar uma senha no seguinte formato: receber um nome vai gerar uma senha. Dividir o nome recebido em 2 partes, parte 1 e parte 2, e concatenar os 2 primeiros caracteres da segunda parte com os caracteres percentual, e os 3 últimos da primeira parte. Exiba ao final a parte 1 e a parte 2 e a senha gerada ao final. Vamos ver um exemplo aqui, tá? O nome, imagine que seja Treina Recife, aqui tem a numeração, cada uma posição que ele ocupa. Então a primeira parte eu vou dividir em 2 aqui, ó. A primeira parte vai ficar Treina, a segunda parte vai ficar underline Recife, tá? A depender se ele é ímpar ou se ele é par, a gente vai ter aqui uma posição, uma parte, se o nome tiver letras ímpares, ele vai ficar a primeira parte menor do que a segunda parte. Eu vou utilizar lá aquela função resto, que é o percentual que divide divisão inteira, tá? Divisão inteira entre dois inteiros. Então a parte 1 seria Treina, a parte 2 seria Recife. O que é que ele quer? Os 2 primeiros caracteres da segunda parte. Então, ó, os 2 primeiros caracteres da segunda parte, o underline R, concatenado com percentual, concatenado com as 3 últimas da primeira parte. Note, você pode estar imaginando que isso aqui é muito complexo, mas na próxima aula vamos desmistificar isso utilizando as funções que aprendemos até então. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.